Colonização de Cuba. Os habitantes do território que correspondem a Cuba eram os indígenas, até a chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Por 400 anos, a ilha ficou sob o domínio dos espanhóis, que cultivavam tabaco e cana-de-açúcar, com a utilização de mão de obra escrava. Na década de 1820, Cuba era o principal exportador de açúcar do mundo, atingindo, em 1870, o índice de 42% da produção mundial e tinha a maior economia escravista do hemisfério ocidental. Essa economia só decolou após a Revolução Haitiana, que destruiu os campos responsáveis pelo próspero comércio açucareiro do Haiti. A economia decolou pois os espanhóis importavam milhares de escravos para o território cubano, após verem a destruição do território haitiano, que era um concorrente. Cuba foi a última colônia espanhola a se tornar independente. Isso se deu muito pelo fato de que as elites brancas usavam a Revolução Haitiana para colocar medo aos donos de engenho, os persuadindo a se agruparem e permanecerem leais à coroa espanhola. Abolição da escravidão. O acordo que determinou a abolição da escravidão em Cuba foi o Pacto de Zanjón, que previa a libertação de todos os escravos que haviam lutado tanto do lado rebelde como do lado espanhol na Guerra dos 10 Anos. Porém, era impossível para a Espanha promover a abolição sem prejudicar o andamento da produção de açúcar e outros gêneros comerciais. Dessa forma, iniciou a emancipação gradual, da qual os primeiros a usufruir foram os negros pertencentes ao exército espanhol e aqueles que nasceram até 1810 ou depois de 1868, parcela pouco considerável da mão de obra existente em Cuba. A erradicação do sistema escravista desenvolveu-se lentamente, concretizando-se apenas no ano de 1886. A transformação do trabalho escravo em uma atividade livre e assalariada, muitas vezes exercida pelos próprios negros, permitiu aos libertos, mesmo de forma precária, uma integração social e o desenvolvimento de uma nova identidade nacional baseada no sentimento de pertença ao território cubano. E isso os motivou para as futuras rebeliões que buscaram a independência. Em 1868, um dono de engenho, Carlos Manuel de Céspedes, convocou seus escravos para uma reunião e anunciou que pretendia libertar Cuba da Espanha à força. Eles começaram um conflito que cresceu sem parar e transformou-se na Guerra dos 10 Anos. Esse foi o primeiro esforço significativo para derrubar o domínio espanhol em Cuba. Embora a revolta não tenha tido êxito, lançou sementes do que viria a ser a independência cubana. Um grupo restante dos cubanos que participaram dessa guerra não desistiram e retomaram a luta, começando outra guerra em 1895. E surgiu um novo herói, o líder José Antônio Maceo. Ele aderiu à Guerra dos 10 Anos como simples soldado, foi promovido e alcançou o posto de general. Mas sempre houve inquietação quanto à sua ascensão ao poder militar, pelo fato de ele ser negro. Maceo era acusado de pretender criar um novo Haiti. Um líder revolucionário que defendia Maceo era José Martí, que em 1895 decidiu liderar um movimento em Cuba, na tentativa de transformar a ilha em uma nação. Os dois se juntaram e reiteravam que Cuba tinha o direito à sua própria cultura, aquela que haviam criado e deviam compartilhar, fossem eles negros, mulatos ou brancos. Na liderança do movimento em Cuba, os dois temiam que os Estados Unidos acabariam por interferir no processo, o que acabou se concretizando após suas mortes, que ocorreram em 1895 e 1896. Nesse período, os Estados Unidos tomaram a iniciativa de ajudar Cuba, entre muitas aspas. José Martí foi também um grande poeta e escritor. Em 1891, publicou o livro Nuestra América. É um dos livros mais conhecidos do escritor, em que ele discute a ideia de que a América Latina deveria se unir em um movimento pan-americano para alcançar a liberdade política e econômica. Independência de Cuba. Em 1898, com a vitória dos Estados Unidos sobre a Espanha, eles passaram a controlar Cuba. Depois de 3 anos, os Estados Unidos concederam independência à ilha por interesse próprio, mas mantendo uma base militar na cidade de Guantánamo e a posse das ilhas. Eles estabeleceram algumas condições: permissão para interferir militarmente, controlar relações comerciais cubanas e usar as terras para o seu agronegócio. Desigualdades. Em relação ao período colonial, as desigualdades entre brancos e pretos era como em todos os países. Embora a situação do trabalho dos escravos negros não fosse tão extrema, visto que grande maioria dos senhores procuravam mantê-los vivos e aptos para o trabalho, eles ainda eram tratados com extremo desprezo. A mão de obra escrava era muito importante em diversos aspectos, como na economia.
a ponto dos senhores manterem os escravos em acomodações mistas, com homens e mulheres vivendo juntos, a fim de incentivar a reprodução. Porém, novamente, essa importância não era reconhecida. Em Cuba existiram muitos líderes de revoluções negros que lutavam ao lado de brancos. Um dos exemplos que já citamos é o José Maceo, inclusive sua estátua de homenagem, localizada na entrada para Santiago de Cuba, na Praça da Revolução. Antônio Maceo é a mais alta existente em Cuba, demonstrando sua importância. Porém, mesmo com essa importância, ele era extremamente questionado por brancos que também lutavam pela independência, intitulado como vândalo, acusado de querer destruir o país e de querer fazer o mesmo que foi feito no Haiti, pelo simples fato dele ser negro.